Outro dia me perguntaram qual era a história por trás das minhas cartas de tarô favoritas. Pois é, depois do episódio O Tarô de Pamela, eu comecei a ter mais conversa sobre tarô. E o que eu respondi é que eu acho muito interessante as cartas que contam histórias de alguém que está partindo, de alguém que está saindo numa aventura, numa jornada. E eu pensei especificamente em 2 cartas. A do Louco, que é do arcano de número 0, é um personagem que está caminhando, seguido por um cachorro com uma trouxinha de roupa, sabe, igual a do Chaves, né, amarrada num bastão em cima do ombro. E a outra carta é a do Eremita, que é um velho de capuz segurando uma lanterna que está nesse movimento de se distanciar, de se isolar do mundo para buscar respostas. Tem outras cartas que, dependendo da leitura e do contexto, também podem sugerir esse tipo de história. Mas o que eu fiquei pensando é que, na maioria das vezes, essas histórias de alguém que parte geralmente só se completam quando esse personagem retorna, né? Quando ele volta ao seu ponto de partida. A maioria das histórias contadas pela humanidade tem essa estrutura de alguém que sai numa jornada, enfrenta obstáculos, aprende alguma coisa, se transforma e volta, ou não. Porque histórias são basicamente jornadas. Você vai do ponto A ao ponto B. E isso pode ser geograficamente falando, né? Um personagem que vai para outro mundo, mas também um personagem que se transforma internamente, que vai de um certo estado de entendimento ou de poder, enfim, e passa para um outro estado, ele se transforma. Ou então o que se transforma não é o personagem. Tem histórias que os personagens não se transformam também, mas o que se transforma é a percepção do leitor, é o entendimento do leitor sobre o personagem, ou sobre aquele mundo, ou sobre alguma situação que aquele autor está nos contando. Então, nesse caso, quem faz a jornada é o leitor. Então, as histórias são sempre sobre uma travessia. Seja sobre o personagem, seja sobre o mundo, seja sobre a pessoa que está ouvindo a história. Tem um antropólogo muito conhecido e muito citado quando esse é o assunto de narrativas, que é o Joseph Campbell, que ele fez uma extensa investigação de várias histórias, de várias culturas, em vários tempos, né, de mitologias, e ele percebeu um padrão que muitas dessas histórias compartilhavam, que é justamente isso, um personagem que é mostrado primeiro no seu mundo comum, ele recebe um chamado a uma aventura, ele recusa, mas aí ele aceita, ele encontra aliados, ele encontra mentores, ele enfrenta obstáculos, ele conquista algo, ele aprende algo, ou ele é derrotado e ele volta e depois consegue, e no final volta para casa com alguma transformação. E é a estrutura que a gente conhece hoje como a jornada do herói, que até muita gente encara meio que como uma fórmula de escrever histórias, né? Tipo, uma boa história tem que seguir a jornada do herói. Não, o Joseph Campbell, ele estava ali descrevendo, ele estava observando esse padrão. E quando essa mesma história se repete em versões diferentes, em roupagens diferentes, dá para começar a olhar para essa estrutura, para esse padrão e ver que significados podem sair disso. Olhar para o avesso dessa costura para ver o que ela revela. Por que tantas histórias falam desse retorno para casa e nessas histórias o que significa voltar para casa? O que significa casa? Tem uma história que eu acho bem ilustrativa do que é a jornada do herói, até porque é uma história ilustrada, é do livro Onde Vivem os Monstros, de Maurice Sendak.
Ele, inclusive, numa entrevista, conta que inicialmente a história não era com monstros. Na primeira versão, era cavalos. Se chamava Where the Wild Horses Are, onde vivem os cavalos selvagens. Só que ele descobriu que ele não conseguia desenhar cavalo, não sabia desenhar cavalo. Eu entendo super. E aí, de Wild Horses, ele mudou para Wild Things, Então podia ser qualquer coisa. E daí surgiram os monstros, que ele desenhava como essas criaturas híbridas de fofura e algo aterrorizante, que eram essa mistura de animais, com chifre de touro, com boca de jacaré, ou cabeça de águia, corpo de urso, enfim, esse tipo de monstro. Esse livro até foi adaptado para o cinema, um filme dirigido pelo Spike Jonze, fofíssimo, com esses monstros como bonecões peludos gigantes, tipo a Priscila da TV Colosso. Então, Onde Vivem os Monstros é a história desse menino, Max, que se veste de lobo, começa a fazer a maior bagunça na casa, gritar, subir imóvel, ele começa a se achar selvagem. A mãe dele briga com ele, tipo, Ei, vamos parar com isso. Que é isso? Você virou monstro agora? Virou monstro, é? E aí, manda ele pro quarto de castigo, sem jantar. Tava desobediente. E dentro do quarto, ele meio que entra no mundinho dele. O quarto começa a virar uma floresta, e ele vai andando nessa floresta e acha um barco, e pega o barco, atravessa o oceano, ele faz todo esse percurso e chega na Ilha dos Monstros, onde vivem os monstros. E lá ele consegue se provar mais terrível do que esses monstros que são ameaçadores, mostrando os dentes, as garras, os chifres. E mesmo assim ele consegue dominar eles e falar, para! E eles pararem. E os monstros elegem, coroam ele como rei. Nesse mundo dos monstros, ele tá fazendo tudo exatamente que ele quis e que a mãe dele, tirana, não deixou. Mas ele começa a achar aquilo um saco, porque um rei tem responsabilidades. O rei tem que dizer, chega, parou essa hora da bagunça, agora vamos fazer isso. E ele resolve voltar para casa. Pega o barco, volta pro quarto, a tempo de encontrar uma sopa quentinha ali que a mãe dele preparou. Então, o Max ele precisa fazer toda essa jornada para conseguir entender o que a mãe dele estava falando. Ele entendeu que não dava para ser monstro o tempo inteiro. Que essa fantasia uma hora ele ia ter que tirar. E esse é o processo de crescer, Entender que não dá para usar essa fantasia o tempo todo, que não dá para ficar nesse mundinho mágico o tempo todo. É preciso ter responsabilidade. Um detalhe interessante nesse livro é a presença da fome. Primeiro porque ele é mandado de castigo porque ele responde à mãe, falando que ele é selvagem sim, e ele fala, eu vou comer você. No filme eu acho que ele fala, me alimente, mulher. Então ele vai pro quarto sem jantar. Tem também um momento em que os monstros ameaçam comer o Max se ele for embora, porque eles amam muito ele. E no final da história, a sopa quentinha. A origem é esse lugar que nos alimenta. Voltar à nossa origem é buscar isso que nos nutre pra gente conseguir crescer e conseguir ir mais longe. Agora, indo para uma história mais adulta, eu lembrei de um livro da Toni Morrison que chama Voltar para Casa. Com esse título, ia ser inevitável falar desse livro, que no original se chama Home. E Voltar para Casa conta a história do Frank, que é um cara negro, que acabou de voltar da Guerra da Coreia. Então, o livro já começa com um retorno. Só que ele volta diferente
de onde vivem os monstros, que o retorno é para um ambiente aconchegante, de refúgio, de alívio. Esse livro se passa na década de 50, então o que era voltar para os Estados Unidos? Era voltar para um cenário de segregação racial, de violência, de exclusão. Então o Frank, ele passa por muita coisa nesse percurso de volta, né? Ele é agredido, ele tem uma hora que ele é assaltado, ele vê pessoas negras saindo do estabelecimento na base da pedrada, porque não podia entrar. Então ele passa por muita coisa ruim, até o momento dele reencontrar a irmã. E aí eu fiz um recorte aqui de 2 trechos que acho que representam bem esse percurso. Não o que o Frank fez passando por vários lugares até chegar onde a irmã dele estava, mas um percurso dentro da percepção do personagem. Lotus, Geórgia, é o pior lugar do mundo. Pior que qualquer campo de batalha. Pelo menos no campo tem um objetivo, emoção, ousadia, alguma chance de vencer ao lado de muitas chances de perder. A morte é certa, mas a vida é tão certa quanto. O problema é que não dá para saber disso antes. Em Lotus, você sabia antes, já, que não tinha futuro. Só longos momentos de matar o tempo. Não tinha outro objetivo além de respirar, nada para conquistar, e a não ser pela morte tranquila de alguém, nada para sobreviver ou por que valesse a pena sobreviver. Se não fosse pelos meus 2 amigos, eu tinha sufocado com 12 anos. Eles, junto com a minha irmãzinha, faziam a indiferença dos pais e a hostilidade dos avós ficar em segundo plano. Ninguém em Lotus sabia nada, nem queria aprender nada. Com toda certeza não parece com lugar nenhum onde alguém queira ficar. Umas 100 e tantas pessoas, talvez, morando numas 50 casas caindo aos pedaços. Nada para fazer, a não ser trabalho em que não precisasse pensar, em campos que não eram seus, não podiam ser seus e jamais iam ser seus se você tivesse qualquer outra escolha. Minha família estava contente, ou quem sabe só conformada de viver daquele jeito. Eu entendo. Expulsos de uma cidade qualquer outra que oferecesse segurança e paz para dormir de noite sem acordar com um rifle na cara, era mais que o suficiente. Mas era muito menos que o suficiente para mim. Você nunca morou lá, então não sabe como é. Qualquer moleque que tivesse cabeça boa acabava perdendo a cabeça. O Mike, o Stuff e eu. A gente não via a hora de sair e ir embora para bem longe. Graças a Deus pelo exército. Eu não sinto falta de nada daquele lugar, a não ser das estrelas. Só o sofrimento da minha irmã podia me fazer chegar a pensar em ir para aqueles lados. Não me pinte como algum herói entusiasmado. Eu tinha que ir, mas eu estava apavorado. Talvez aquele se alista e vai para a guerra para poder sair daquela cidadezinha. E essa guerra transforma ele. Ele vê muita coisa horrível. Ele passa por muita coisa horrível, ele faz muita coisa horrível. Sabe, ele mata, ele abusa das pessoas. Ele vê seus amigos morrerem e ele sem poder fazer nada. Isso marca ele, isso transforma ele. Então, por isso, o outro trecho que eu vou ler mostra que transformação foi essa. Estava tão claro, mais claro do que ele se lembrava. O sol, tendo sugado todo o azul do céu, tardava lá numa Lotus de céu branco e ameaçador, torturando sua paisagem, mas fracassando constantemente, fracassando em silenciá-la. Crianças ainda riam, corriam, gritavam suas brincadeiras, mulheres cantavam nos quintais, estendendo lençóis brancos molhados nos varais. Frank não pisava aquela estrada de terra desde 1949. Nem tinha pisado as pranchas de madeira que cobriam os lugares lavados pela chuva. Não havia calçadas, mas todo o jardim e quintal exibia flores protegendo vegetais de doenças e predadores. Cravos de defunto, nastúrcios, dálias, carmesins, roxas, rosadas, azul porcelana. Essas árvores
tinham sempre sido de um verde assim tão profundo? O sol fazia o possível para queimar a paz abençoada que se encontrava debaixo das amplas árvores velhas. Fazia o possível para arruinar o prazer de estar entre aqueles que não querem degradar nem destruir você. Por mais que tentasse, o sol não conseguia queimar as borboletas amarelas e afastá-las das roseiras escarlates, nem sufocar o canto dos pássaros. Seu calor punitivo não interferia com o Sr. Fuller e seu sobrinho, sentados na carroceria de um caminhão. O menino com uma gaita, o homem com um banjo de 6 cordas. Os pés descalços do sobrinho balançavam, a bota esquerda do tio marcava o ritmo. Cor, silêncio e música o envolveram. Então, antes dele sair da sua jornada, ele via Lotus como esse lugar sufocante, sem futuro, que foi o que o motivou a sair de lá, né? A sair na sua jornada. Depois que ele passou por todos os horrores da guerra, ele não, né? Através do narrador, a gente sente como ele percebe Lotus agora como um lugar mais florido, mais tranquilo, colorido, quase musical esse trecho. E como ele pode voltar para a mesma cidade e essa cidade ser completamente diferente. Porque a casa do título não é a cidade. A casa é a Si, que é a irmã do Frank. Então, mais que resgatar a irmã nessa história, o que ele faz nesse retorno para casa é resgatar uma parte de si mesmo que ele achou que estava perdida, que tinha sido massacrada na violência da guerra. Então, voltar para casa é voltar para essa relação que serve de refúgio, porque no final das contas ele só saiu de uma guerra para voltar para outra. E olha que loucura, enquanto eu estava pensando nesses exemplos para contar aqui, eu lembrei de um episódio de Atlanta, que é uma série escrita, produzida pelo Donald Glover, e Atlanta também na Geórgia. E tem um episódio que chama Woods, que eu chamo de episódio da floresta, que é com o Paperboy, que é um personagem que é um rapper. Ele ficou famoso, mas ele não sabe muito bem lidar com essa celebridade, com essa aura de celebridade que se criou em torno dele, de ter que ostentar ou de ter que parecer o que não é. E justamente por querer ser real, né, se apegar a essa realidade que ele vive, da quebrada, tem um momento em que ele tá voltando a pé para casa, pela beira de uma estrada. Ele é abordado por um grupo de rapazes que reconhece ele, sabe quem ele é, então imagina que ele é rico e tal, mas tá andando aqui na estrada. Então assaltam ele, tiram tudo dele, batem nele, e aí ele tem que sair correndo para fugir do cara que tava armado atrás dele. E ele entra numa floresta e ali ele consegue despistar o assaltante, mas ele se perde ali. E o que é tão incrível desse episódio, porque ele é tão simbólico, porque para mim a floresta foi uma forma dele mergulhar dentro de si mesmo, no seu inconsciente. Ele fica preso ali, é quase um labirinto, ele não consegue sair da floresta, tá escuro. E aí ele encontra numa clareira um velho doido que começa a andar atrás dele. E o Paperboy só quer sair daquele lugar, mas ele não encontra a saída. E aí chega uma hora que ele cansa, senta, começa a conversar com esse maluco. E o cara fala: você precisa se levantar e tomar uma decisão sobre como você vai sair daqui. Tomar uma decisão. E nisso ele sai correndo dali e vai andando, até que ele consegue sair da floresta. Ele sai perto de um posto de gasolina. Ele entra na loja de conveniência, né, para pegar um pacote na geladeira.
né, de alguma comida para colocar na cara, e aí eu quero fazer só esse apontamento. De novo, o alimento presente, né? Essa busca do alívio, do refresco, né? Esse episódio é quase a versão adulta de Onde Vivem os Monstros, versão Paperboy. E nessa aparece um fã querendo tirar foto, né? Querendo que ele represente aquele papel de famoso, de celebridade, que ele se recusava. Mas aí ele aceita. O retorno, nesse caso, também tem um sentido de finalmente entender e ficar de boa com algo que até então era intolerável. Igual na história do Max. Só que o Paperboy, no caso, ele aprende a usar a fantasia de lobo. A usar essa fantasia do rapper marrento que querem que ele represente. Mas ele entende que ele pode fazer isso de vez em quando. Mas eu acho que todas essas histórias derivam de uma muito mais antiga, uma historinha que está na Bíblia, que é a do filho pródigo. Talvez você já tenha ouvido essa história, eu vou contar aqui a minha versão de cabeça, que é a história de um jovem que é o filho caçula e ele pede a parte dele da herança pro pai. Ou seja, o pai nem morreu e ele meio que mata essa autoridade do pai para ter o dinheiro dele, ele sair de casa, ele sair numa jornada em busca de sua identidade. E aí ele pega o dinheiro, vai pro mundão e perde tudo na putaria. Então ele fica na merda, passa dificuldade, acaba conseguindo um emprego para cuidar de porcos, mas ele passa fome. E ele chega a comer a lavagem dos porcos. E pensando, caralho, eu tô aqui na merda, sendo que lá, na casa do meu pai, tinha tudo, tinha do melhor. Vou voltar. Então ele volta pra casa, super arrependido, com rabo entre as pernas, pedindo: me dá um trabalho aqui pra eu fazer alguma coisa, eu vou me comportar. E o pai abraça, beija o filho, morrendo de saudade, e fala pros criados trazerem as melhores roupas, coloca um anel no dedo dele, uma sandália, manda preparar um banquete pra volta dele. Então a volta dele é festejada. E o irmão mais velho fica puto, porque ele ficou lá, seguindo todas as regras, e não teve esses fogos de artifício todo. E aí o pai fala: mas esse meu filho estava morto e agora ele voltou. Eu acho que chega a usar essa palavra morto. E aí, vamos só segurar o gancho aqui dessa história, porque lá no episódio A Revolta em Andar Só, eu falei das narrativas dos heróis das fábulas medievais, daqueles cavaleiros que precisam sair numa aventura, né, sair do seu mundo conhecido para encontrar sua identidade. E no final das contas, essas são histórias que falam, na verdade, da revolta contra os pais, de se revoltar contra essa autoridade, de buscar uma independência, de buscar uma autonomia. E a do filho pródigo é meio que a parte 2 dessa história, porque é uma versão em que tudo dá errado e o herói, no caso, volta feito o cão arrependido do Chaves, que é um exemplo poético dessa narrativa. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. Sai daqui, vai. Então, o cão arrependido é aquele que saiu pelo mundo, fez péssimas escolhas, igual o filho pródigo, volta todo fudido, cheio de cicatrizes. A gente não sabe o que aconteceu, se ele se meteu em briga, o que foi, mas a gente sabe que ele foi marcado pelas experiências que ele viveu, como se ele estivesse voltando da guerra.
E por que o verso se repete 44 vezes? Porque o retorno é um movimento contínuo. Ele se repete, e se repete, e se repete. E porque a gente só consegue parar de repetir uma mesma história, uma mesma narrativa, quando a gente, de fato, aprende alguma coisa sobre isso. O exílio, que nessas histórias, por exemplo, pode ser um lugar físico, como a Coreia, ou como outra cidade, no caso do filho pródigo. Mas o exílio também pode ser um espaço interno, se voltar para uma reflexão, de partir numa jornada de autoconhecimento, né, de imaginar o mundinho. Então, esse exílio é um lugar do aprendizado. Então, às vezes, esse exílio é doloroso, é um lugar hostil, de monstros, porque é realmente assustador passar pelas situações em que você aprende alguma coisa. E é aí onde está a maioria dos conflitos das histórias. Mas nesses exemplos que eu consegui lembrar e ter tempo de contar aqui, claro que são inúmeras as histórias de retorno, né, de volta para casa, eu acho que elas vão convergindo para alguns pontos em comum. Começa a ver um pouco do padrão, por mais diferentes que elas sejam. Porque nesses retornos, o personagem se dá conta de que algo faz falta. Ele volta para buscar aquilo que é essencial, feito alimento, aquilo que ele precisa para conseguir seguir adiante. E uma outra coisa que eu acho que essas histórias falam, talvez a mais importante, é de que essa casa para a qual se escolhe voltar, essa casa simbólica, essa origem, ela na verdade nunca saiu completamente de nós. Porque o final da história geralmente já está contida no início. É só prestar atenção. Eu sou a Aline Valek e você ouviu Bobagens Imperdíveis. Se você gostou de ouvir esse episódio, você pode contribuir com esse podcast para que eu possa contar mais histórias, fazer mais pesquisas e fazer mais análises com vários spoilers. E você ainda vem para o meu clubinho, onde temos um grupo delícia para trocar ideias e referências. Então apoie em apoia-se/Aline Valek, o link está na descrição. Um beijo e nunca confie na narradora.